Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A manhã chegava devagar sobre os prédios elegantes do bairro Jardins, em São Paulo. Daquelas janelas amplas, era possível ver o verde das copas de árvores centenárias, o movimento discreto de carros importados e a rotina organizada de um dos endereços mais nobres da cidade. O sol de setembro entrava pelos vidros temperados, desenhando faixas douradas sobre o piso de mármore travertino. No 12º andar de um edifício residencial de fachada imponente, o apartamento dos Almeida acordava com o som habitual do despertador às 6h15 da manhã. Roberto Almeida se levantou com o corpo ainda pesado de cansaço. Aos 43 anos, era um homem de aparência cuidada, cabelos grisalhos nas têmporas e olhar geralmente concentrado. Usava óculos de armação discreta e mantinha a barba sempre bem feita, reflexo de uma disciplina que aprendera desde jovem. Trabalhava como diretor financeiro de uma multinacional francesa do setor farmacêutico, cargo que conquistara após anos de dedicação intensa. Carregava nos ombros a responsabilidade de sustentar sozinho aquela família desde que sua esposa havia partido. 2 anos antes. Não havia morte, não havia tragédia definitiva, apenas uma separação silenciosa que deixara marcas profundas em todos. Marina havia decidido recomeçar a vida em Portugal, alegando não suportar mais a rotina intensa de São Paulo, a distância emocional que se instalara entre eles e principalmente a dificuldade de lidar com as necessidades especiais de um dos filhos após o acidente. Roberto jamais a julgou publicamente, mas no íntimo sentia uma mistura de mágoa e incompreensão. Como alguém podia simplesmente partir, deixando para trás 2 crianças que precisavam tanto dela? Essa pergunta o acompanhava todas as manhãs, enquanto tomava o café sozinho, olhando pela janela da cozinha. Marina fora durante anos uma mulher vibrante e cheia de planos. Trabalhava como arquiteta e sonhava em ter o próprio escritório. Mas algo mudou nela depois do nascimento dos gêmeos. A maternidade, que ela imaginara como uma experiência transformadora e maravilhosa, revelou-se exaustiva e desafiadora. Os bebês choravam muito, dormiam pouco, e Marina sentia-se cada vez mais sobrecarregada. Roberto, absorvido pelo trabalho, não percebeu a tempo o quanto ela estava se afundando numa tristeza que ia além do cansaço físico. Quando finalmente notou, já era tarde demais. O abismo entre eles havia se tornado intransponível. O acidente de Pedro foi o golpe final. Marina, que já lutava internamente com sentimentos de inadequação e culpa, não conseguiu lidar com a ideia de ter um filho que precisaria de cuidados especiais por tempo indeterminado. Ela se culpava pelo acidente, embora não tivesse nenhuma responsabilidade direta. Achava que deveria ter estado mais atenta, ter impedido o menino de correr daquela forma. Roberto tentou convencê-la de que não era culpa de ninguém, que acidentes acontecem. Mas Marina já havia tomado sua decisão. 3 meses após a última cirurgia de Pedro, ela fez as malas e partiu. Os gêmeos Pedro e Clara tinham agora 9 anos. Antes inseparáveis e cheios de energia, haviam se transformado em crianças mais quietas, mais retraídas, especialmente depois que Pedro sofrera o acidente que mudara tudo. Fora num fim de semana de julho, durante uma viagem à casa de praia da família em Ubatuba. O dia estava lindo, com sol forte e mar calmo. Pedro e Clara brincavam na areia, construindo castelos e correndo atrás das ondas. Roberto e Marina estavam deitados sob o guarda-sol, numa rara tarde de descanso conjunto. Foi tudo muito rápido. Pedro viu uma bola colorida que alguém havia esquecido perto das pedras e correu para buscá-la. A areia estava irregular naquela parte da praia, cheia de buracos e pedras cobertas por algas. O menino tropeçou e caiu de forma estranha, com o pé preso entre 2 rochas. O grito que deu ecoou por toda a praia. Roberto correu desesperado e encontrou o filho com o rosto contorcido de dor e a perna numa posição anormal. A ambulância demorou mais de 40 minutos para chegar. Foram as horas mais longas da vida de Roberto. O diagnóstico foi devastador.
Pedro havia fraturado a tíbia e o perônio, além de romper ligamentos importantes do joelho. Precisou passar por 2 cirurgias complexas, uma para fixar os ossos com placas de metal e outra para reconstruir os ligamentos. Os médicos explicaram que a recuperação seria longa, que o menino teria sequelas motoras, que precisaria de fisioterapia intensa por pelo menos 2 anos. Havia uma chance real de que ele nunca mais conseguisse correr como antes, praticar esportes ou ter a mesma mobilidade das outras crianças. Pedro enfrentou tudo com uma coragem que impressionava os médicos. Chorava de dor durante as sessões de fisioterapia, mas nunca desistia. Tentava andar, mesmo quando cada passo parecia uma tortura. Usava muletas canadenses e precisava de ajuda para subir escadas, entrar no carro até para tomar banho. Roberto via o filho lutar todos os dias e sentia o coração se partir. Marina, por sua vez, não conseguia assistir. Cada vez que via Pedro com as muletas, cada vez que o menino gemia de dor, ela sentia uma culpa esmagadora que a consumia por dentro. Clara, por sua vez, reagira ao acidente do irmão com um silêncio que preocupava profundamente. Antes falante e alegre, sempre a primeira a contar histórias inventadas sobre princesas e dragões, passara de acompanhar Pedro com um olhar de proteção quase maternal, como se sentisse que precisava compensar a ausência da mãe. Deixara de lado suas bonecas favoritas, seus desenhos coloridos, suas brincadeiras de faz de conta. Agora, passava horas sentada ao lado do irmão, segurando sua mão durante as sessões de fisioterapia, ajudando-o a pegar objetos que ele não conseguia alcançar sozinho, dividindo com ele os lanches da escola. Roberto percebia essas mudanças, mas atribuía tudo ao luto pela separação e ao trauma do acidente. Ele mesmo ainda não havia processado completamente a nova configuração familiar. Acordava às vezes no meio da noite, procurando Marina ao seu lado, e levava alguns segundos para lembrar que ela não estava mais ali. Sentia-se culpado por não ter percebido a tempo o que estava acontecendo com a esposa, culpado por não ter conseguido impedi-la de partir, culpado por deixar os filhos sem mãe. Tentava compensar com presença sempre que possível. Levava os gêmeos ao cinema nos fins de semana, preparava o café da manhã nos sábados, ajudava com as lições de casa todas as noites. Mas o trabalho era implacável. Reuniões que se estendiam até tarde, viagens de negócios frequentes, relatórios que precisavam ser entregues com urgência. Roberto se dividia entre ser um bom pai e um bom profissional, e sentia que falhava em ambos os papéis. Foi nesse cenário frágil que Patrícia surgiu. Ela apareceu na vida de Roberto de forma inesperada, numa reunião de negócios organizada por uma empresa parceira num hotel de luxo na Avenida Paulista. Era final de março, uma tarde quente e úmida, típica de São Paulo. A reunião tratava de uma fusão corporativa complexa e a presença de advogados era essencial. Patrícia era uma das sócias do escritório contratado para assessoria jurídica. Ela entrou na sala de reuniões com uma presença que chamava a atenção. Aos 38 anos, Patrícia tinha uma beleza clássica e cultivada, cabelos escuros sempre impecáveis, presos num coque elegante. Usava um terno cinza de corte perfeito, salto alto discreto e uma pasta de couro italiana. Falava com segurança, citava jurisprudências de memória, dominava cada detalhe dos contratos. Roberto ficou impressionado pela inteligência dela, pela forma como argumentava, pela capacidade de antecipar problemas e propor soluções. Conversaram brevemente após a reunião. Patrícia comentou sobre a complexidade do caso. Roberto agradeceu. Ela sorriu, de forma profissional, mas calorosa. Trocaram cartões. Roberto guardou o dela na carteira. Patrícia ligou uma semana depois. Disse que estava revisando pontos do contrato e gostaria de esclarecer dúvidas. Marcaram um café no Itaim Bibi, num fim de tarde de quinta-feira. O encontro foi agradável. Patrícia esclareceu as dúvidas em 15 minutos, mas a conversa se estendeu por mais de 2 horas. Falaram sobre trabalho, sobre as pressões da vida corporativa. Roberto, que há meses não conversava de forma tão descontraída, sentiu-se bem. Patrícia sabia ouvir,
Fazia perguntas certas. Quando mencionou que era separado e tinha 2 filhos, ela não recuou. Disse que achava admirável a dedicação dele. Os encontros se repetiram. Jantares em restaurantes. Da Vila Madalena. Conversas longas. Patrícia contava sobre seu casamento breve e fracassado, sobre como havia dedicado a vida à carreira. Mencionava que adorava crianças, que tinha sobrinhos que adorava visitar. Roberto ouvia aquilo como bálsamo para suas feridas. Sentia-se visto, compreendido, valorizado. Foram 6 meses antes que ele decidisse apresentá-la aos gêmeos. Conversou com uma terapeuta que o ajudava a lidar com a separação. Ela sugeriu que observasse como as crianças reagiam, que não forçasse nada. Roberto concordou e planejou tudo com cuidado. Foi numa tarde de sábado, no apartamento. Ivone, a funcionária que trabalhava ali, havia mais de 10 anos, preparou um almoço especial. Roberto queria que tudo saísse perfeito e pediu a ela que fizesse o prato favorito das crianças: frango à parmegiana com arroz e batata frita. Ivone concordou, mas algo no pedido a deixou apreensiva. Não sabia explicar exatamente o que era, apenas uma sensação incômoda de que aquilo poderia mudar tudo. Ivone Ferreira tinha 56 anos e era natural de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais chamada São João del Rei. Viera para São Paulo aos 20 anos, fugindo da pobreza e buscando uma vida melhor. Começara trabalhando em casas de família, dormindo no emprego, aceitando salários baixos. Com o tempo, construíra uma reputação de trabalhadora dedicada e honesta. Quando conheceu os Almeida, os gêmeos eram bebês de colo e Marina estava exausta, precisando de ajuda urgente. Ivone passara a trabalhar ali de segunda a sábado. Chegava às 7 da manhã e saía às 5 da tarde. Cuidava da casa, preparava as refeições, organizava a rotina, mas fazia muito mais do que isso. Quando Marina não conseguia acalmar os bebês, Ivone os embalava cantando cantigas mineiras até que adormecessem. Quando Roberto chegava tarde do trabalho, ela deixava o jantar pronto e aquecido. Quando as crianças começaram a crescer, ela as ensinou a amarrar os sapatos, a escovar os dentes direito, a guardar os brinquedos. Era Ivone quem levava os gêmeos ao parque nos fins de tarde, quem inventava histórias para fazê-los comer verduras, quem curava os joelhos ralados e secava as lágrimas depois das brigas infantis. Marina sempre fora grata pela ajuda, mas mantinha certa distância emocional, como se temesse se tornar dependente demais. Roberto, por sua vez, confiava completamente em Ivone, mas raramente demonstrava isso em palavras. Era como se a presença dela fosse tão natural quanto o ar que respiravam, algo essencial, mas invisível. Depois que Marina partiu, Ivone tornou-se ainda mais fundamental. Foi ela quem explicou aos gêmeos, da forma mais suave possível, que a mãe havia viajado e ficaria longe por um tempo. Foi ela quem consolou Clara quando a menina chorava toda noite pedindo pela mãe. Foi ela quem ficou ao lado de Pedro durante as primeiras sessões de fisioterapia, segurando sua mão enquanto ele gritava de dor. Foi ela quem manteve a casa funcionando enquanto Roberto tentava não desmoronar completamente. Agora, preparando aquele almoço especial, Ivone sentia uma tensão que não conseguia explicar. Conhecia Roberto há tantos anos que conseguia ler suas expressões. Via que ele estava esperançoso, animado até, mas também via que ele estava frágil, vulnerável, precisando desesperadamente acreditar que tudo daria certo. Isso a preocupava. Homens vulneráveis muitas vezes não enxergam o que está diante de seus olhos. Patrícia chegou pontualmente, como sempre. Trazia um ramalhete de flores brancas para Ivone, um gesto que a funcionária achou estranho. Ninguém nunca lhe dava flores. Agradeceu com um sorriso contido e colocou-as num vaso. Patrícia também trouxe presentes para as crianças: um jogo de tabuleiro moderno para Clara e um livro ilustrado sobre atletas paralímpicos para Pedro. Eram presentes caros, bem escolhidos, mas Ivone notou que eram presentes impessoais, como se tivessem sido encomendados online sem muito pensamento. O almoço foi cordial, superficialmente agradável. Patrícia sentou-se à mesa com uma postura impecável. Fez perguntas educadas sobre a escola, sobre as matérias preferidas, sobre as brincadeiras.
As crianças responderam com timidez, mas sem hostilidade. Clara ficou quieta a maior parte do tempo, mexendo na comida com o garfo. Pedro tentou ser simpático. Contou sobre as aulas de natação adaptada que havia começado a fazer. Patrícia ouviu com atenção aparente, sorriu nos momentos certos, fez comentários encorajadores. Roberto sentiu-se aliviado, quase eufórico. Via aquilo como sinal de que as coisas poderiam funcionar, de que talvez fosse mesmo possível reconstruir um lar equilibrado e acolhedor. Olhava para Patrícia com gratidão e admiração. Ela parecia tão natural, tão à vontade, tão genuinamente interessada nas crianças. Pensou pela primeira vez em muito tempo que talvez pudesse ser feliz novamente. Ivone, porém, captou algo diferente. Servia a comida, recolhia os pratos, circulava pela sala de jantar observando tudo com sua atenção treinada. Notou como Patrícia olhava para as crianças. Havia algo nos olhos dela que não combinava com o sorriso. Um brilho frio, calculista, como se estivesse avaliando, medindo, planejando. Quando Pedro derrubou sem querer um copo de suco, Ivone viu um lampejo de irritação cruzar o rosto de Patrícia antes que ela se recompusesse e dissesse com voz doce que não havia problema, que era só um acidente. Mas Ivone conhecia expressões, conhecia a diferença entre uma pessoa genuinamente compreensiva e alguém que apenas representa esse papel. A irritação de Patrícia fora real, visceral, mesmo que durasse apenas uma fração de segundo. O sorriso que veio depois era mecânico, ensaiado. Havia também a questão de como Patrícia reagiu quando Clara mencionou a mãe. A menina, com aquela inocência infantil que ainda não aprendera a filtrar emoções, disse que a mãe ligava todo domingo de Portugal e que ela tinha saudades. Patrícia manteve o sorriso, mas Ivone viu seus olhos se estreitarem ligeiramente, como se aquela informação a incomodasse. Como se a existência de Marina, mesmo à distância, fosse uma ameaça a ser considerada. Nos meses seguintes, Patrícia foi se tornando presença cada vez mais constante. Roberto, encantado e esperançoso, começou a incluí-la nas decisões do dia a dia. Ela opinou sobre qual escola seria melhor para as crianças no Mills. Ano seguinte, sugeriu mudanças nos horários de fisioterapia de Pedro, alegando que os atuais não eram eficientes. Questionou a dieta que Roberto mantinha para os gêmeos, dizendo que eles precisavam de mais disciplina alimentar. Aos poucos, foi trazendo suas coisas para o apartamento. Primeiro foram roupas para o fim de semana, depois produtos de higiene pessoal, em seguida, livros e objetos decorativos. Roberto via aquilo como sinal natural de comprometimento, de uma relação que evoluía para algo mais sério. Gostava de chegar em casa e encontrá-la ali, preparando alguma coisa na cozinha ou lendo no sofá da sala. Sentia-se menos sozinho, menos sobrecarregado. Patrícia tinha um jeito eficiente de organizar as coisas, de resolver problemas práticos, de manter tudo sob controle. Era justamente o que ele achava que precisava. Ivone, contudo, via aquilo de outra forma. Via Patrícia tomando conta do território, estabelecendo domínio, marcando presença. E, mais preocupante, via as crianças mudando gradualmente. A transformação era sutil no começo, quase imperceptível. Pedro, que vinha progredindo bem na fisioterapia e havia até conseguido andar alguns passos sem as muletas, começou a demonstrar resistência para ir às sessões. Reclamava de dores que antes não mencionava com tanta frequência, chorava antes de sair de casa, inventava desculpas elaboradas. Clara, por sua vez, foi ficando cada vez mais retraída. Parou de pedir para convidar as amigas da escola para brincar no apartamento, algo que fazia com frequência antes. Deixou de assistir aos desenhos animados que adorava. Deixou de desenhar e pintar, atividades que sempre a acalmavam. Passava horas trancada no quarto, deitada na cama, olhando para o teto. Quando Ivone perguntava se estava tudo bem, ela apenas balançava a cabeça e dizia que sim, mas seus olhos contavam outra história. Roberto atribuía essas mudanças ao ciúme natural de crianças que viam o pai se envolver com outra pessoa. Patrícia reforçava essa interpretação com habilidade. Dizia que era completamente normal, que tinha lido sobre o assunto, que precisavam apenas de tempo e paciência para se adaptar.
Ela se mostrava compreensiva, paciente, disposta a esperar o quanto fosse necessário. Roberto acreditava nela porque queria acreditar, porque precisava acreditar que tudo daria certo. Ivone, no entanto, começou a notar outros detalhes que a perturbavam profundamente. As crianças, que sempre haviam sido boas comedoras, passaram a recusar sistematicamente a comida. Pedro, que já era magro por natureza, começou a emagrecer de forma visível e preocupante. As roupas, que Ivone havia comprado apenas 3 meses antes, já ficavam largas nele. As bochechas perderam a redondeza infantil, os braços ficaram finos, os olhos começaram a parecer grandes demais para o rosto. Clara também perdia peso, embora de forma menos dramática. Durante as refeições, quando Roberto estava presente, as crianças comiam um pouco, forçadas, mas Ivone notava que elas pareciam ter medo de comer, olhavam nervosamente para Patrícia antes de cada garfada, como se pedissem permissão silenciosa. E Patrícia, com um sorriso doce, sempre dizia coisas como: devem comer devagar. Não precisam se empanturrar, é melhor comer menos e com qualidade. Frases que pareciam razoáveis na superfície, mas que Ivone interpretava como algo mais sinistro. Quando Roberto não estava em casa, a atmosfera mudava completamente. Ivone percebia isso com clareza crescente. As crianças ficavam tensas, silenciosas, como se estivessem constantemente alertas. Evitavam fazer barulho, moviam-se pela casa com cuidado excessivo, falavam em sussurros. Era como se estivessem andando sobre ovos, temendo quebrar algo invisível e sofrer consequências desconhecidas. Certa manhã de outubro, Roberto saiu mais cedo do que o habitual para uma reunião importante com investidores europeus. Patrícia, que agora passava 3 ou 4 noites por semana no apartamento, ficou responsável por preparar as crianças para a escola. Ivone estava na lavanderia dobrando roupas quando ouviu um som abafado vindo do segundo andar. Subiu rapidamente e encontrou Pedro sentado no chão do corredor, segurando a perna com expressão de dor genuína. Patrícia estava em pé ao lado dele, com os braços cruzados, olhando para baixo com uma expressão que Ivone jamais esqueceria. Não havia compaixão naquele olhar. Havia impaciência, irritação, quase desprezo. Patrícia dizia, num tom cortante muito diferente da voz doce que usava na frente de Roberto, que o menino estava inventando desculpa para não ir à escola, que ela estava farta daquele teatro, que ele precisava parar de se fazer de vítima. Pedro chorava baixinho, tentando explicar que a dor era real, que a perna tinha travado de novo como às vezes acontecia, mas Patrícia não queria ouvir. Ivone interveio pela primeira vez de forma direta e firme. Disse com voz calma, mas determinada, que o menino estava realmente com dor, que isso acontecia às vezes por causa da cirurgia, que talvez fosse melhor levá-lo ao ortopedista. Patrícia se virou para ela com um olhar que parecia capaz de perfurar aço. Respondeu, num tom gelado e preciso, que Ivone não tinha filhos, não entendia de criação, não sabia diferenciar manha real de manipulação infantil, e que deveria voltar para suas tarefas domésticas e deixar as questões educacionais para quem entendia do assunto. A funcionária sentiu o sangue ferver nas veias, mas controlou-se com todo o autocontrole que conseguiu reunir. Sabia, com a clareza dolorosa de quem vivera a vida inteira em posição subordinada, que qualquer confronto direto poderia custar seu emprego. E sem ela ali, as crianças ficariam completamente desprotegidas, expostas inteiramente àquela mulher cuja verdadeira natureza apenas ela parecia enxergar. Naquela noite, quando Roberto finalmente voltou para casa depois das 11, Ivone estava esperando na cozinha. Preparara o chá de camomila que ele gostava de tomar antes de dormir, uma rotina que mantinham há anos. Roberto entrou cansado, a gravata afrouxada, a pasta executiva pesada na mão. Agradeceu pelo chá e sentou-se à mesa da cozinha massageando as têmporas. Ivone respirou fundo e começou com cuidado. Disse que estava preocupada com as crianças, que elas pareciam diferentes, mais quietas, mais assustadas. Mencionou a perda de peso de Pedro, as olheiras de Clara, a resistência crescente para ir à escola. Sugeriu, com toda a delicadeza que conseguiu,
Que talvez fosse bom fazer uma avaliação mais completa, conversar com um psicólogo infantil, verificar se estava tudo realmente bem. Roberto ouviu, mas ela via que suas palavras não estavam realmente penetrando. Ele estava cansado demais, distraído demais, e talvez no fundo não quisesse ouvir. Agradeceu a preocupação com um sorriso cansado, disse que ia conversar com os filhos no fim de semana, mas que provavelmente era apenas uma fase difícil de adaptação. Crianças são assim, ele disse. Elas testam limites, manipulam emocionalmente. Patrícia havia explicado tudo isso para ele. Ivone sentiu o coração afundar. Aquela mulher não apenas controlava as crianças, mas também controlava a narrativa, controlava a percepção de Roberto sobre o que estava acontecendo. Era uma estratégia brilhante e assustadora. Patrícia, que estava no andar de cima supostamente tomando banho, havia escutado boa parte da conversa. Desceu logo em seguida, usando um roupão elegante, os cabelos ainda úmidos. Com um sorriso doce e preocupado, colocou a mão no ombro de Roberto e disse que Ivone era uma funcionária dedicada demais, que se preocupava excessivamente, que via problemas onde não existiam. Disse que entendia que era natural que alguém que cuidara das crianças desde bebês tivesse dificuldade em aceitar mudanças, mas que era importante não confundir zelo com superproteção. Roberto concordou, aliviado por ter aquela explicação reconfortante. Ivone observou a cena com uma mistura de frustração e medo crescentes. Via como Patrícia manipulava a situação com maestria, como transformava cada preocupação legítima em exagero de funcionária possessiva. Naquela noite, Ivone mal conseguiu dormir no pequeno quarto que ocupava nos fundos do apartamento. Ficou pensando nas crianças, imaginando o que estaria acontecendo quando ela não estava por perto, quando ninguém estava vigiando. Começou a entender que precisaria de mais do que palavras. Precisaria de provas concretas, irrefutáveis, que nem mesmo Roberto pudesse ignorar ou racionalizar. Decidiu que começaria a observar com ainda mais atenção, a documentar cada detalhe estranho, cada mudança no comportamento das crianças. Pegou um caderninho antigo que guardava na gaveta e começou a anotar. Data, horário, o que observou, o que ouviu. Era arriscado manter aquilo, mas era necessário. Passou também a conversar mais com as crianças sempre que tinha oportunidade, sempre de forma sutil, para não levantar suspeitas. Perguntava como haviam dormido, se estavam com fome, se havia alguma coisa que quisessem contar. Pedro e Clara, no entanto, permaneciam em silêncio cauteloso, como se soubessem que qualquer palavra errada poderia ter consequências. Os dias seguintes foram tensos. A situação no apartamento parecia caminhar para um ponto de ruptura. Roberto mergulhou ainda mais no trabalho, usando as longas horas no escritório como escape para não lidar com as complexidades da vida doméstica. Patrícia aproveitou sua ausência crescente para estabelecer regras cada vez mais rígidas para as crianças. Horários inflexíveis para tudo. Acordar, comer, estudar, brincar, dormir. Qualquer desvio era match com críticas cortantes. Ivone percebia tudo, anotava tudo, mas sentia-se impotente. Era como assistir a um acidente em câmera lenta, sabendo que algo terrível estava prestes a acontecer, mas sem ter forças para impedir. Foi numa tarde de quinta-feira que a situação deu um salto definitivo em direção ao precipício. Roberto precisou viajar a trabalho para o Rio de Janeiro. Tinha reuniões importantes com investidores estrangeiros que não podiam ser adiadas. Ficaria fora por 3 dias inteiros. Patrícia se ofereceu imediatamente para ficar no apartamento, cuidando das crianças durante a ausência dele. Roberto aceitou sem hesitar, achando inclusive que aquilo fortaleceria ainda mais o vínculo entre ela e os gêmeos. Ivone, quando soube da viagem, sentiu um aperto no peito tão forte que precisou se sentar. Sabia que aqueles 3 dias seriam críticos. Sabia que sem Roberto por perto, mesmo que ele fosse um observador distraído, as coisas poderiam piorar significativamente. Pensou em pedir para trabalhar horário estendido, em dormir no apartamento aqueles dias, mas sabia que Patrícia jamais permitiria. Na primeira noite sem Roberto,
Ivone percebeu que Patrícia trancou as crianças nos quartos mais cedo que o habitual. Eram apenas 8 da noite quando ouviu o clique das portas sendo fechadas por fora. Subiu as escadas rapidamente e encontrou Patrícia no corredor, guardando as chaves no bolso do blazer. Questionou o que estava acontecendo. Patrícia respondeu com frieza que as crianças precisavam aprender a dormir sozinhas, sem mimos, sem ninguém correndo para atendê-las toda vez que choramingassem. Disse que aquilo era educação moderna, baseada em métodos comprovados de autonomia infantil. Ivone tentou argumentar que Pedro muitas vezes acordava com dores durante a noite, que Clara tinha pesadelos frequentes, que trancar as portas por fora era perigoso em caso de emergência. Patrícia a olhou com aquele mesmo desprezo gelado da vez anterior e foi ainda mais direta. Disse que se Ivone interferisse mais uma vez, seria demitida imediatamente, que ela não tinha nenhum poder ali, nenhum direito de questionar decisões educacionais, que Roberto confiava completamente nela, Patrícia, e jamais acreditaria na palavra de uma empregada doméstica contra a sua. As palavras foram ditas com uma crueldade calculada, cada sílaba escolhida para ferir e intimidar. Ivone sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A ameaça era real, e ela sabia disso. Sem emprego, sem referências, aos 56 anos, seria quase impossível recomeçar. Mas pior do que perder o emprego seria abandonar aquelas crianças. Decidiu que precisaria ser mais esperta, mais cuidadosa. Recuou, pediu desculpas em voz baixa e desceu de volta para a cozinha. Passou a noite toda em claro, sentada na cadeira da cozinha, atenta a qualquer som que viesse dos quartos. Ouviu Pedro chorar baixinho por quase 1 hora, um choro abafado e desesperado que lhe partia o coração. Pensou 1000 vezes em subir, em arrombar a porta se fosse necessário. Mas sabia que isso apenas pioraria tudo. Patrícia estava testando limites, estabelecendo território, mostrando quem mandava ali. Pela manhã, quando finalmente conseguiu ver as crianças antes de irem para a escola, o que viu a chocou profundamente. Pedro estava pálido, com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Tinha marcas escuras, sob os olhos como se não tivesse dormido nada. Clara estava igualmente abatida, o rosto fechado, os movimentos lentos. Nenhum dos dois quis tomar café da manhã, apesar de Ivone ter preparado as panquecas que eles adoravam. Foi naquele momento que Ivone tomou a decisão definitiva. Não importava o risco, não importava as consequências pessoais. Ela precisava reunir provas concretas do que estava acontecendo. Pegou o celular antigo que guardava e verificou se a câmera funcionava. Funcionava. Decidiu que, se tivesse oportunidade, registraria algo que pudesse mostrar a Roberto, à escola, às autoridades, a quem fosse necessário. Durante os dias seguintes, a tensão cresceu como uma tempestade se formando. Patrícia exercia um controle cada vez mais absoluto. Definia cada detalhe da rotina das crianças, do que comiam ao que vestiam, de quanto tempo podiam passar no banheiro ao tom de voz que deviam usar ao falar. Ivone observava tudo com o coração partido, anotando mentalmente cada abuso, cada crueldade velada. Na última noite, antes do retorno de Roberto, algo aconteceu que selou definitivamente a determinação de Ivone. Estava organizando a despensa quando ouviu um baque surdo vindo do andar de cima, seguido de um gemido abafado de dor. Largou tudo e subiu correndo com o coração disparado. O que encontrou no corredor do 2º andar ficaria gravado em sua memória para sempre. Pedro estava caído no chão de mármore, tentando se levantar sozinho com expressão de dor e desespero. A muleta canadense estava caída alguns metros à frente, fora do alcance dele. Patrícia estava em pé ao lado, braços cruzados, observando com uma indiferença assustadora. Não havia compaixão, não havia preocupação, apenas uma frieza calculada que fazia a cena parecer ainda mais terrível. Dizia com voz pausada e clara que ele precisava aprender a se virar sozinho, que não seria sempre que teria alguém para ajudá-lo, que precisava parar de se fazer de vítima e usar o acidente como desculpa para receber atenção. Pedro chorava, tentava explicar que a perna tinha travado, que não conseguia se apoiar,
mas suas palavras se perdiam entre soluços. Ivone não conseguiu mais se conter. Toda a raiva, toda a frustração, todo o horror do que vinha presenciando explodiram. Correu até o menino, ajudou-o a se levantar com cuidado, pegou a muleta, levou-o de volta ao quarto e deitou-o na cama. Cobriu-o, secou suas lágrimas. Depois virou-se para Patrícia. Olhou diretamente nos olhos daquela mulher e disse sem qualquer submissão na voz que aquilo não estava certo, que as crianças estavam sofrendo, que ela precisava parar. Patrícia sorriu, um sorriso gelado, e respondeu que Ivone não tinha poder algum ali, que Roberto confiava plenamente nela e jamais acreditaria em qualquer acusação vinda de uma empregada doméstica. E então, acrescentou com frieza, que fez o sangue de Ivone gelar. Se você tentar me prejudicar, vou garantir que nunca mais consiga emprego em lugar nenhum. Vou dizer que você rouba, que maltrata as crianças. Tenho contatos, tenho influência. Você não é nada. Ivone entendeu que estava lidando com alguém muito mais perigoso do que imaginara, mas também entendeu que precisava agir, custasse o que custasse, porque aquelas crianças não tinham mais ninguém. Naquela noite, tomou a decisão final. Pela manhã, assim que Roberto voltasse, faria o que fosse necessário para proteger Pedro e Clara. Não importava se perdesse o emprego. Ela sabia o que estava vendo, sabia o que estava acontecendo dentro daquela casa elegante e não poderia mais ficar quieta. O sol nasceu sobre São Paulo, trazendo consigo a promessa de mudança. Roberto voltaria naquela manhã. E Ivone, com o coração apertado, mas determinação inabalável, sabia que precisaria encontrar uma forma de fazer com que ele enxergasse a verdade. As crianças precisavam dele, precisavam que ele acordasse, que olhasse com atenção real, que percebesse o terror que crescia dentro do próprio lar. Ela não tinha um plano perfeito, mas tinha algo mais importante, a certeza absoluta de que não falharia, porque no final das contas, aquelas duas crianças não tinham mais ninguém além dela para protegê-las, e Ivone, humilde empregada doméstica de 56 anos, seria a guerreira que elas precisavam, mesmo que isso custasse tudo. O táxi parou em frente ao edifício às 10 da manhã de uma sexta-feira cinzenta. Roberto desceu com a mala executiva e a pasta de couro, cansado mas aliviado por estar de volta. As reuniões no Rio haviam sido intensas e produtivas. Os investidores demonstraram interesse real no projeto. Mas nada disso importava tanto quanto estar novamente em casa com os filhos. Sentir a falta deles de uma forma que o surpreendeu, uma saudade física que apertava o peito. Subiu no elevador pensando em como seria bom abraçá-los, ouvir suas vozes, verificar se estavam bem. Pensou também em Patrícia, em como fora generosa ao ficar cuidando das crianças durante sua ausência. Aquilo significava muito para ele. Era um sinal claro de comprometimento, de que ela realmente se importava com aquela família que ele tentava reconstruir. Quando abriu a porta do apartamento, o silêncio o recebeu. Era um silêncio denso, pesado, diferente. Geralmente, quando chegava em casa, ouvia sons de vida, a televisão ligada, as crianças conversando, Ivone movimentando-se pela cozinha. Mas naquele momento havia apenas um vazio sonoro que o deixou levemente desconfortável. Ivone apareceu quase imediatamente do corredor da cozinha. Roberto notou que ela parecia exausta, com olheiras profundas e uma expressão tensa que nunca vira antes. Ela o cumprimentou com uma voz baixa, quase sussurrada, e pegou sua mala oferecendo-se para levá-la ao quarto. Mas antes que Roberto pudesse perguntar onde estavam as crianças, Patrícia desceu as escadas. Ela estava impecável como sempre, vestindo calça de alfaiataria preta e blusa de seda branca. O cabelo preso num rabo de cavalo elegante, maquiagem discreta, mas perfeita. Sorriu ao vê-lo e caminhou em sua direção com aquela confiança natural que tanto o atraía. Abraçaram-se e ela comentou que ele parecia cansado, que a viagem devia ter sido extenuante, que havia preparado café fresco para ele. Roberto perguntou pelos gêmeos. Patrícia explicou com tom tranquilo e controlado que eles estavam nos quartos fazendo as tarefas escolares.
Disse que havia estabelecido uma rotina mais disciplinada durante aqueles dias, que as crianças precisavam aprender a ter horários fixos para estudos e responsabilidades. Roberto achou aquilo razoável, até positivo. Sempre se preocupara com a falta de disciplina, com o fato de ser permissivo demais por conta da culpa que sentia. Subiu as escadas querendo ver os filhos, abraçá-los, matar a saudade. Bateu na porta do quarto de Pedro e entrou. O menino estava sentado na cadeira da escrivaninha, debruçado sobre um caderno de matemática. Quando ouviu a porta abrir e viu o pai, seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Foi uma reação tão intensa e inesperada que Roberto sentiu o coração apertar. Pedro se levantou com dificuldade, apoiando-se na mesa, e caminhou até ele com os braços estendidos. Roberto o abraçou e sentiu como o corpo do filho estava magro, os ossos mais salientes, o peso menor do que lembrava. O menino se agarrou a ele com uma força desesperada, como se tivesse medo de que ele fosse embora novamente. Chorava baixinho, molhando a camisa do pai com lágrimas silenciosas. Roberto ficou confuso e preocupado. Perguntou o que havia acontecido, se ele estava bem, se estava com dor. Pedro hesitou, olhou para a porta como se verificasse se alguém estava ouvindo, e disse apenas que havia sentido muita falta, que não queria que o pai viajasse de novo, que queria ficar perto dele. A intensidade daquelas palavras era desproporcional ao tempo que ele estivera fora. Eram apenas 3 dias, mas Pedro reagia como se tivessem sido meses. Foi até o quarto de Clara em seguida. Ela estava deitada na cama, encarando o teto, com um livro fechado ao lado. Quando Roberto entrou, a menina sentou-se rapidamente e também começou a chorar. Correu até ele e se jogou em seus braços com uma necessidade que doía de ver. Roberto a ergueu do chão, mesmo ela já estando grande para isso, e sentiu novamente como estava mais leve, mais frágil. Clara repetia entre soluços que estava com saudades, que queria que ele ficasse em casa, que não queria mais que Patrícia estivesse ali. Essa última frase fez Roberto parar. Perguntou por que ela dizia aquilo, se Patrícia havia feito algo que a incomodasse. Clara se calou imediatamente, como se tivesse dito algo proibido. Balançou a cabeça rapidamente e murmurou que não, que estava tudo bem, que era só saudade mesmo. Mas Roberto viu algo nos olhos da filha que o perturbou. Era medo. Um medo real e profundo que não combinava com a situação. Sentiu que havia algo errado, algo que as crianças não estavam dizendo, mas não conseguia identificar exatamente o que. Pensou que talvez fosse apenas insegurança, medo de abandono por causa da partida da mãe. Decidiu que passaria mais tempo com eles nos próximos dias, que conversaria com calma para entender o que estava acontecendo. Desceu para a cozinha onde Patrícia e Ivone estavam. A tensão entre as duas mulheres era palpável, embora nenhuma dissesse nada. Patrícia preparava o café com movimentos eficientes e Ivone limpava a pia com mais força do que o necessário. Roberto comentou que as crianças pareciam diferentes, mais sensíveis. Patrícia foi rápida em explicar. Disse que elas haviam sentido muito a ausência dele, que durante os 3 dias choraram bastante pedindo pelo pai, que ela fizera o possível para consolá-las, mas que obviamente não conseguia substituí-lo. Disse também que elas haviam testado limites, tentado manipular emocionalmente, mas que ela mantivera a firmeza necessária porque sabia que crianças precisam de estrutura. Roberto ouvia e achava tudo coerente, até admirável. Ivone, lavando a louça com as costas viradas, sentia a frustração crescer como uma onda sufocante. Queria gritar a verdade, queria sacudir Roberto e fazê-lo enxergar o que estava acontecendo bem debaixo de seu nariz. Mas sabia que Patrícia havia preparado o terreno perfeitamente, havia construído uma narrativa que fazia sentido, que se encaixava nas preocupações e culpas que Roberto já carregava. Naquela tarde, depois que Patrícia foi embora alegando ter compromissos de trabalho, Ivone finalmente conseguiu ficar sozinha com Roberto. Ele estava no escritório revisando e-mails quando ela bateu na porta e pediu licença para conversar. Disse que era importante, que precisava de alguns minutos da atenção dele. Roberto, vendo a seriedade no rosto da funcionária, largou o celular
e indicou que ela se sentasse. Ivone respirou fundo e começou. Escolheu cada palavra com cuidado, tentando não parecer acusatória ou exagerada. Disse que as crianças não estavam bem, que havia algo acontecendo que ele precisava ver. Mencionou a perda de peso alarmante de Pedro, o comportamento retraído de Clara, o medo constante que ambos demonstravam. Falou sobre como as crianças mudaram desde que Patrícia começou a passar mais tempo no apartamento, como pararam de comer adequadamente, como pareciam sempre tensas e assustadas. Disse que durante aqueles 3 dias em que ele esteve fora, as coisas pioraram significativamente, que as crianças foram trancadas nos quartos à noite, que choraram horas sem consolo, que ela própria havia sido ameaçada de demissão quando tentou intervir. Roberto ouvia com expressão cada vez mais fechada. Ivone via a defensividade crescer nele, via como suas palavras eram filtradas através das lentes da desconfiança e da negação. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Depois, com voz cansada e um pouco irritada, Roberto disse que entendia a preocupação dela, mas que achava que estava exagerando. Disse que Patrícia era uma profissional respeitada, uma pessoa íntegra que ele conhecia havia quase 1 ano, que ela havia sido extremamente generosa ao cuidar das crianças durante sua ausência, que era natural que houvesse um período de adaptação, que crianças sempre testam limites com pessoas novas. Sobre trancar as portas dos quartos, ele disse que talvez Patrícia tivesse exagerado um pouco na disciplina, mas que certamente não havia má intenção, que ele mesmo, às vezes, se sentia perdido em como educar os filhos sem a presença da mãe, que diferentes pessoas tinham diferentes métodos. Sobre a perda de peso, disse que marcaria consultas médicas para verificar, mas que podia ser apenas uma fase de crescimento ou consequência do estresse emocional pela separação. Ivone sentiu o chão desabar sob seus pés. Tentou argumentar mais, tentou fazer com que ele enxergasse, mas Roberto já havia decidido. Ele agradeceu a preocupação, disse que apreciava o quanto ela cuidava das crianças, mas pediu que ela tentasse dar uma chance a Patrícia, que não criasse conflitos desnecessários. Disse que talvez Ivone estivesse sentindo ciúmes, não de forma consciente, mas porque sempre fora a figura feminina central naquela casa e agora havia outra mulher ocupando esse espaço. Aquelas palavras foram como uma bofetada. Ivone saiu do escritório com os olhos ardendo de lágrimas contidas e a certeza dolorosa de que suas palavras não eram suficientes. Precisava de provas mais concretas, de evidências que nem mesmo Roberto pudesse ignorar ou racionalizar. Nos dias seguintes, a dinâmica do apartamento se estabeleceu num equilíbrio frágil e tenso. Roberto voltou à rotina intensa de trabalho, saindo cedo e voltando tarde. Patrícia passou a ficar no apartamento 4 noites por semana, cada vez mais integrada à rotina familiar. Ivone continuava seu trabalho, mas agora com uma atenção obsessiva a cada detalhe, a cada interação entre Patrícia e as crianças. Começou a documentar tudo num caderno pequeno que escondia no fundo da gaveta de roupas no seu quarto. Anotava datas, horários, o que observava, o que ouvia. Pedro recusou o almoço completamente na segunda-feira. Clara chorou no banheiro por 20 minutos na terça. Patrícia gritou com Pedro na quarta porque ele derrubou água no chão. As crianças foram mandadas para o quarto sem jantar na quinta, sob a alegação de terem respondido mal. Ivone também começou a prestar atenção especial à escola. Toda manhã levava as crianças até o portão e conversava brevemente com a professora titular de ambos, a senhora Márcia Gonzaga. Márcia tinha 52 anos. Era pedagoga experiente e conhecia Pedro e Clara desde que entraram na escola 3 anos antes. Sempre fora atenta e dedicada, o tipo de educadora que realmente se importava com o bem-estar dos alunos, além do desempenho acadêmico. Numa manhã chuvosa de novembro, Márcia chamou Ivone de lado antes que ela saísse. Disse que precisava conversar sobre Pedro. Explicou que o menino, que sempre fora aluno, participativo apesar das limitações físicas, estava cada vez mais retraído. Não levantava mais a mão para responder perguntas, não brincava com os colegas no intervalo, passava o recreio sentado sozinho num canto do pátio coberto.
Mais preocupante ainda, Márcia notara que Pedro estava emagrecendo visivelmente e que na aula de educação física da semana anterior, ele quase desmaiou. A professora de educação física havia alertado sobre isso. Márcia perguntou a Ivone se estava tudo bem em casa, se havia alguma mudança significativa na rotina ou alimentação do menino. Ivone hesitou. Parte dela queria despejar tudo ali mesmo, contar sobre Patrícia, sobre os abusos velados, sobre como as crianças estavam sofrendo. Mas outra parte tinha medo. Medo de ser desacreditada, medo de perder o emprego, medo de piorar ainda mais a situação. Decidiu ser cautelosa. Disse apenas que Roberto havia iniciado um relacionamento recente, que havia uma mulher nova na casa e que as crianças estavam passando por um período de adaptação difícil. Márcia captou nas entrelinhas que havia algo mais profundo ali. Disse que ia acompanhar a situação de perto e que, se necessário, pediria uma reunião com Roberto. Ivone agradeceu, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Era bom saber que alguém mais estava prestando atenção, mas, ao mesmo tempo, temia que qualquer intervenção externa pudesse provocar uma reação ainda mais violenta de Patrícia. Clara também começou a apresentar mudanças alarmantes no ambiente escolar. Sempre fora uma menina sociável e comunicativa, mas agora evitava interagir com as colegas. Passava o intervalo lendo sozinha ou apenas sentada, observando as outras crianças brincarem. Suas notas, antes sempre altas, começaram a cair. Deixava de entregar trabalhos, errava questões simples nas provas, parecia constantemente distraída e desconectada. A professora de português, notando essas mudanças, conversou com Márcia. Juntas, decidiram que era necessário agir. Não podiam simplesmente assistir duas crianças se deteriorando diante delas sem fazer nada. Márcia telefonou para Roberto e marcou uma reunião para a sexta-feira seguinte. Quando Roberto recebeu o telefonema da escola, sentiu uma mistura de preocupação e irritação. Tinha uma agenda sobrecarregada e aquela reunião significaria reorganizar compromissos importantes. Mas era sobre os filhos, então não havia escolha. Confirmou presença e desligou pensando que provavelmente era apenas um exagero, que as professoras estavam vendo problemas onde havia apenas um período natural de ajuste. Patrícia, quando soube da reunião, reagiu de forma calculada. Disse a Roberto que achava importante que ela também fosse, já que estava se tornando parte fundamental da família e precisava entender o que estava acontecendo para poder ajudar melhor. Roberto achou a sugestão pertinente e confirmou com a escola que levaria a companheira. Ivone, quando ficou sabendo que Patrícia iria à reunião, sentiu um frio na espinha. Sabia que aquela mulher era mestre em manipulação, que conseguiria controlar a narrativa e fazer com que tudo parecesse normal. Mas havia também uma pequena esperança de que a professora Márcia, com sua experiência e sensibilidade, conseguisse ver através da fachada. A sexta-feira chegou nublada e fria. Roberto saiu do trabalho mais cedo e passou em casa para buscar Patrícia. Ela estava vestida de forma profissional e séria, passando exatamente a imagem que queria, a de uma mulher responsável e preocupada com o bem-estar das crianças. No carro, durante o trajeto até a escola, ela preparou o terreno com maestria. Disse a Roberto que esperava que as professoras não fossem do tipo que culpavam sempre a estrutura familiar por qualquer dificuldade das crianças, que era comum educadores julgarem famílias não tradicionais, especialmente quando havia uma nova companheira na vida do pai, que ela já havia enfrentado preconceito desse tipo, antes em outras situações. Roberto, que não tinha pensado nessa possibilidade, começou a se sentir defensivo antes mesmo de chegar à escola. A reunião aconteceu na sala da coordenação, um ambiente acolhedor com cartazes coloridos feitos pelos alunos nas paredes. Márcia os recebeu com um sorriso profissional e os convidou a se sentar. Estava presente também a coordenadora pedagógica, Beatriz Moura, uma mulher de seus 40 anos, com um olhar atento e acolhedor. Márcia começou de forma cuidadosa e diplomática.
Disse que Pedro e Clara eram alunos queridos por todos na escola, que sempre demonstraram ser crianças inteligentes e participativas. Explicou que nas últimas semanas, no entanto, havia mudanças preocupantes no comportamento de ambos. Detalhou o isolamento social, a queda no rendimento acadêmico, a perda de peso visível, especialmente em Pedro. Mencionou o episódio em que o menino quase desmaiou durante a educação física. Disse que haviam conversado com as crianças separadamente, tentando entender o que estava acontecendo, mas ambas se fechavam, pareciam ter medo de falar. Beatriz complementou dizendo que aquele padrão de comportamento era preocupante e geralmente indicava estresse emocional significativo em casa. Roberto ouviu tudo com expressão tensa. Sentia-se julgado, inadequado, como se estivessem dizendo que ele era um péssimo pai. Começou a se defender dizendo que estava fazendo o possível, que trabalhava muito para sustentar a família, que a separação havia sido difícil para todos, que talvez as crianças estivessem manipulando emocionalmente para ganhar atenção. Foi quando Patrícia entrou na conversa. Com voz calma e modulada, expressão de preocupação genuína, ela teceu sua versão da realidade. Disse que entendia perfeitamente a apreensão das educadoras, mas que precisavam considerar o contexto completo. Explicou que estava ajudando Roberto com as crianças, tentando estabelecer rotinas saudáveis e disciplina adequada. Disse que Pedro e Clara estavam testando limites constantemente, que se recusavam a comer nas horas adequadas como forma de chamar atenção, que inventavam desculpas para não cumprir responsabilidades. Que ela própria, tentando ser uma presença positiva, enfrentava resistência, porque as crianças viam nela uma ameaça à memória da mãe. Falou sobre como estava estudando sobre psicologia infantil para lidar melhor com a situação, sobre como estava tentando ser paciente e compreensiva. Márcia ouvia atentamente, mas algo naquele discurso não soava verdadeiro. Havia uma frieza calculada por trás das palavras calorosas. Como educadora experiente, ela desenvolvera ao longo dos anos uma capacidade de perceber quando adultos mentiam sobre situações envolvendo crianças. E seu instinto gritava que aquela mulher não estava sendo honesta. Decidiu ser mais direta. Perguntou especificamente sobre a alimentação das crianças em casa, sobre quem preparava as refeições, sobre como era a dinâmica durante o café da manhã e o jantar. Perguntou se havia alguma restrição alimentar nova, se Pedro estava fazendo acompanhamento nutricional por causa da perda de peso. Roberto ficou sem jeito porque não sabia responder com precisão. Percebia agora, constrangido, que não tinha prestado atenção suficiente nesses detalhes. Patrícia respondeu por ele, dizendo que Ivone, a funcionária, preparava as refeições, mas que as crianças tinham se tornado extremamente seletivas e difíceis, recusando quase tudo. Beatriz então fez a pergunta que mudaria tudo. Perguntou se poderia conversar com Ivone diretamente, já que ela era quem passava mais tempo com as crianças durante o dia e poderia fornecer informações mais detalhadas sobre a rotina. Roberto concordou sem pensar muito. Patrícia sentiu uma pontada de pânico que não deixou transparecer no rosto, mas seu maxilar se tensionou ligeiramente. A reunião terminou com o combinado de que Roberto marcaria consultas médicas completas para ambas as crianças e que a escola continuaria monitorando de perto. Beatriz disse que ligaria para Ivone nos próximos dias para uma conversa informal. Roberto e Patrícia saíram da escola e, no trajeto de volta, ele estava visivelmente incomodado. Patrícia, percebendo que precisava agir rapidamente, começou a plantar sementes de dúvida sobre Ivone. Disse que havia percebido que a funcionária tinha ciúmes dela, que resistia a qualquer mudança na rotina, que era possessiva em relação às crianças. Sugeriu que talvez Ivone estivesse sabotando inconscientemente os esforços deles, dizendo coisas negativas para as crianças, criando conflitos onde não existiam. Roberto, confuso e sobrecarregado, começou a considerar aquela possibilidade. Afinal, Ivone realmente havia demonstrado resistência a Patrícia desde o início. Talvez estivesse mesmo criando problemas por não querer perder seu papel central na família.
Decidiu que teria uma conversa séria com a funcionária nos próximos dias. Quando chegaram em casa, as crianças estavam com Ivone na sala, assistindo a um desenho animado. Pedro estava deitado no sofá, Clara sentada no chão abraçada a uma almofada. Ao verem o pai e Patrícia entrarem juntos, ambos se tensionaram visivelmente. Roberto percebeu aquela reação e sentiu uma pontada de dor no peito. Por que seus filhos pareciam ter medo da companheira? Sentou-se entre eles e conversou suavemente. Perguntou como havia sido o dia, se haviam feito as tarefas, se estavam com fome. As respostas vieram monossilábicas, cautelosas. Sim, não, estava. Pedro mantinha os olhos fixos na televisão, evitando olhar para Patrícia. Clara brincava nervosamente com a barra da própria blusa. Roberto anunciou que havia conversado com as professoras, que todos estavam preocupados com eles, que era importante que se alimentassem melhor e participassem mais das aulas. Disse que marcaria consultas com médicos para verificar se estava tudo bem. As crianças apenas acenaram com a cabeça, sem demonstrar qualquer reação emocional. Ivone observava tudo da porta da cozinha, com o coração apertado. Via como os pequenos estavam paralisados pelo medo, como não conseguiam ser naturais na presença de Patrícia. Decidiu que quando a coordenadora Beatriz ligasse, contaria tudo. Mesmo sabendo dos riscos, mesmo sabendo que Patrícia havia ameaçado destruir sua reputação, não poderia mais ficar calada. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, Roberto e Patrícia jantaram sozinhos. Ela preparara uma massa ao molho de tomate, servira vinho tinto, criara uma atmosfera agradável. Durante o jantar, continuou sutilmente a trabalhar na percepção de Roberto sobre Ivone. Mencionava pequenos detalhes, coisas que supostamente havia observado. Dizia que Ivone falava mal dela para as crianças quando ele não estava por perto. Que havia surpreendido a funcionária, dizendo aos pequenos que ela, Patrícia, não era confiável, que não gostava deles de verdade. Que Ivone estava tentando sabotar o relacionamento deles porque não queria perder o controle sobre a família. Cada acusação era apresentada com tom de relutância, como se Patrícia não quisesse criar problemas, mas se sentia obrigada a ser honesta. Roberto ouvia tudo com crescente irritação dirigida a Ivone. Começava a se convencer de que a funcionária estava mesmo sendo prejudicial. Decidiu que no dia seguinte teria aquela conversa. Deixaria claro que precisava de cooperação, não de sabotagem. Patrícia sorriu internamente satisfeita. Estava conseguindo isolar completamente as crianças, eliminando a única pessoa que ainda as protegia. No quarto dos fundos, Ivone não conseguia dormir. Revirava-se na cama estreita, pensando em tudo que havia acontecido. A reunião na escola fora importante, mas não suficiente. As professoras estavam preocupadas, mas ainda não tinham provas concretas de nada. E agora, com Patrícia provavelmente plantando mentiras sobre ela na cabeça de Roberto, sua posição ficava cada vez mais frágil. Pensou em ligar para Marina, a mãe das crianças, e contar tudo. Mas não tinha o contato dela em Portugal, e sabia que Roberto jamais o forneceria. Pensou em procurar as autoridades diretamente, mas sem evidências sólidas. O que diria? Que achava que as crianças estavam sendo maltratadas emocionalmente pela namorada do pai? Baseada em quê? Em percepções? Em comportamentos sutis? Precisava de mais. Decidiu que começaria a usar o celular para gravar conversas e situações sempre que possível. Era arriscado, talvez até ilegal, mas estava desesperada. Se Patrícia a descobrisse, as consequências seriam terríveis. Mas se não fizesse nada, as consequências para as crianças seriam piores. O fim de semana chegou trazendo uma tensão quase palpável. Roberto passaria sábado e domingo em casa, o que significava que Patrícia teria que manter a máscara o tempo todo. Ivone trabalhava apenas meio período aos sábados e folgava aos domingos, o que deixaria as crianças mais expostas. No sábado de manhã, Roberto acordou determinado a ter aquela conversa difícil com Ivone. Chamou-a ao escritório e fechou a porta. O que aconteceu nos 20 minutos seguintes mudaria definitivamente a dinâmica daquela casa.
Roberto começou dizendo que apreciava muito o trabalho dela ao longo dos anos, que ela sempre fora dedicada e confiável, mas que precisava falar sobre algumas questões que o estavam preocupando. Disse que Patrícia havia mencionado que Ivone parecia ressentida com a presença dela, que fazia comentários negativos para as crianças, que criava conflitos desnecessários, que entendia que mudanças eram difíceis, mas que precisava que todos trabalhassem juntos pelo bem da família. Que se Ivone não conseguisse aceitar Patrícia, talvez fosse melhor reavaliar o arranjo de trabalho. Ivone sentiu o sangue gelar nas veias. Era exatamente o que Patrícia havia prometido fazer: virar Roberto completamente contra ela. Mas desta vez, ao invés de recuar intimidada, algo nela se quebrou. Todas as semanas de silêncio, todas as humilhações assistidas, todo o sofrimento das crianças explodiram numa coragem desesperada. Olhou Roberto nos olhos e disse com voz firme que tudo aquilo era mentira. Que Patrícia estava manipulando a situação, virando ele contra ela para poder continuar maltratando as crianças sem testemunhas. Disse que as crianças estavam com medo, que estavam sendo controladas e emocionalmente abusadas, que ele precisava acordar e enxergar o que estava acontecendo. Falou sobre os episódios que havia presenciado, sobre como Patrícia tratava os pequenos quando ele não estava por perto, sobre as portas trancadas, sobre as refeições negadas, sobre a crueldade velada em cada interação. Sua voz tremia de emoção contida, mas as palavras saíam claras e diretas. Roberto ouviu tudo com expressão cada vez mais fechada e irritada. Quando Ivone terminou, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, disse com voz dura que estava desapontado, que esperava mais dela, mais maturidade, mais profissionalismo, que aquelas acusações eram graves e infundadas, que Patrícia era uma pessoa respeitável e ele não aceitaria que sua reputação fosse manchada por ciúmes e ressentimento. Disse que daria mais uma chance a Ivone, mas que se ela continuasse criando problemas, não teria escolha senão dispensá-la. Que esperava que ela refletisse sobre seu comportamento e decidisse se queria continuar fazendo parte daquela família de forma construtiva. Pediu que ela se retirasse. Ivone saiu do escritório com as pernas trêmulas e os olhos ardendo. Sentiu que havia perdido a última chance de convencê-lo através de palavras. Agora só restava a evidência concreta. Precisava de provas irrefutáveis, de algo tão claro que nem mesmo Roberto pudesse negar ou racionalizar. Naquele fim de semana, manteve-se em silêncio cauteloso, cumprindo suas tarefas sem qualquer interação além do estritamente necessário. Patrícia, sentindo que havia vencido mais uma batalha, permitiu-se relaxar um pouco. Ficou mais tempo no apartamento, mais à vontade, mais proprietária do espaço. Roberto tentou passar tempo de qualidade com os filhos. Levou-os ao cinema no sábado à tarde para assistir a uma animação que Clara havia mencionado querer ver. Durante o filme, notou como Pedro comia a pipoca com avidez, como se estivesse faminto. Notou também como Clara se agarrava ao seu braço o tempo todo, como se temesse que ele fosse desaparecer. No caminho de volta para casa, tentou conversar. Perguntou se estava tudo realmente bem, se havia alguma coisa que quisessem contar para ele. Pedro e Clara trocaram olhares rápidos entre si, aquela comunicação silenciosa que gêmeos às vezes têm, mas no fim apenas balançaram a cabeça e disseram que estava tudo bem. Roberto sentia que havia algo profundamente errado, mas não conseguia identificar o quê. As crianças claramente escondiam algo, mas o quê? E por quê? Seria realmente possível que Patrícia estivesse fazendo o que Ivone acusava? Parecia tão absurdo, tão fora de caráter para a mulher inteligente e carinhosa que ele conhecia. No domingo, Ivone folgava e Patrícia ficou responsável pelas crianças, enquanto Roberto trabalhava no escritório em casa, preso a videoconferências intermináveis com equipes internacionais. Foi um dia longo e tenso. As crianças ficaram a maior parte do tempo trancadas nos quartos, supostamente fazendo tarefas escolares. Patrícia subia periodicamente para verificar, sempre com aquele sorriso frio que não alcançava os olhos. No final da tarde,
Quando Roberto finalmente conseguiu sair do escritório, encontrou as crianças na sala assistindo televisão em silêncio absoluto. Patrícia estava na cozinha preparando o jantar. Tudo parecia normal na superfície, mas havia uma atmosfera carregada que ele não conseguia ignorar completamente. Durante o jantar, Pedro mal tocou na comida. Roberto insistiu que ele comesse, preocupado com a perda de peso que as professoras haviam mencionado. Pedro tentou, levou algumas garfadas à boca, mas parecia ter dificuldade em engolir. Clara comia mecanicamente, sem demonstrar qualquer prazer ou interesse pela refeição. Roberto sentiu uma onda de frustração e impotência. Não entendia o que estava acontecendo com seus filhos, não sabia como ajudá-los, não conseguia alcançá-los emocionalmente. Olhou para Patrícia em busca de apoio e ela retribuiu o olhar com expressão compreensiva, como se dissesse que estavam juntos naquilo, que era um desafio que enfrentariam lado a lado. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Roberto e Patrícia conversaram longamente. Ela sugeriu que talvez fosse hora de buscar ajuda profissional psicológica para Pedro e Clara. Disse que era claro que eles estavam lidando com traumas da separação, com sentimentos de abandono pela mãe e que precisavam de apoio especializado. Roberto concordou que era uma boa ideia. Decidiu que na segunda-feira entraria em contato com psicólogos infantis para agendar avaliações. Sentia-se aliviado por ter um plano de ação, por estar fazendo algo concreto. Não percebia que estava, mais uma vez, deixando de ver o problema real que existia bem debaixo de seu nariz. Na segunda-feira de manhã, a coordenadora Beatriz ligou para Ivone. A funcionária estava na lavanderia dobrando roupas quando o celular tocou. Viu o número da escola no visor e sentiu o coração acelerar. Atendeu com voz tensa. Beatriz disse que gostaria de conversar pessoalmente com ela, que poderia ser na própria escola ou num café próximo, o que fosse mais conveniente. Ivone disse que poderia ir à escola naquela tarde, quando saísse do trabalho. Combinaram para as 5 horas. Quando Ivone chegou à escola, o prédio estava mais vazio e silencioso. Beatriz a recebeu na sala da coordenação com um sorriso caloroso e chá quente. Disse que aquela era uma conversa informal, sem pressão, apenas para entender melhor o que estava acontecendo com Pedro e Clara. E então, Ivone finalmente pôde falar. Pela primeira vez desde que tudo começara, alguém a ouvia de verdade, sem julgamento, sem desconfiança. Contou tudo em detalhes, como Patrícia mudara desde que começara a ficar mais tempo no apartamento, como as crianças haviam se transformado, como eram tratadas quando Roberto não estava presente, sobre as ameaças que ela mesma havia recebido. Beatriz ouvia com expressão cada vez mais séria e preocupada. Como educadora e coordenadora, ela já havia lidado com casos semelhantes antes. Reconhecia os padrões clássicos de abuso emocional e negligência. Mas sabia também que precisaria de mais do que o relato de uma funcionária para agir oficialmente. Perguntou a Ivone se tinha alguma prova, qualquer registro, fotos, gravações, mensagens. Ivone disse que havia começado a anotar num caderno, mas que não tinha conseguido ainda gravar nada concreto. Beatriz, então, a orientou sobre como proceder. Disse que era importante documentar tudo, que se tivesse oportunidade de gravar áudios ou vídeos, sem colocar a si mesma, ou as crianças em risco maior, deveria fazer. Explicou que a escola tinha protocolos para situações de suspeita de maus tratos e que, se houvesse evidências suficientes, seriam obrigados a acionar os órgãos de proteção à infância. Mas que precisavam ser cuidadosos, porque acusações infundadas poderiam piorar tudo para as crianças e expor a própria Ivone a problemas legais. Ivone saiu daquela reunião sentindo-se menos sozinha. Tinha uma aliada, alguém que acreditava nela. Voltou para casa determinada a conseguir as provas necessárias, não importasse o risco. Os próximos dias foram de tensão crescente. Roberto agendou consultas médicas para os gêmeos. Patrícia continuou sua atuação impecável, sempre atenciosa. Ivone manteve-se em silêncio, observando, anotando, esperando pelo momento certo. E então, numa tarde de quinta-feira, o Busy Easy momento chegou. Roberto teve uma reunião emergencial e precisou sair correndo, deixando as crianças com Patrícia.
Ivone estava no segundo andar quando ouviu vozes alteradas vindo do quarto de Pedro. Pegou o celular com mãos trêmulas, ativou a gravação e se aproximou silenciosamente da porta entreaberta. O que ouviu e conseguiu registrar nos próximos 5 minutos seria a evidência que mudaria tudo. A voz de Patrícia atravessava a porta entreaberta como uma lâmina afiada. O tom era completamente diferente do que ela usava na presença de Roberto. Era frio, cortante, carregado de desprezo. Ivone segurou o celular com força, certificando-se de que a gravação estava ativa, e ouviu cada palavra com o coração apertado. Patrícia dizia a Pedro que ele era um peso morto, que o pai dele estava cansado de cuidar de um menino inútil que não conseguia nem andar direito. Que Clara também era um fardo. 2 crianças mimadas e manipuladoras que só sabiam choramingar e pedir atenção. O menino chorava baixinho, tentando se defender, dizendo que ele tentava melhorar, que fazia tudo o que ela mandava. A resposta de Patrícia foi ainda mais cruel. Disse que não adiantava tentar, porque ele sempre seria deficiente, sempre seria menos que os outros, e que ninguém jamais o quereria de verdade. Que a própria mãe dele havia fugido porque não aguentava olhar para ele. Pedro soluçava agora, implorando para que ela parasse, dizendo que ia contar para o pai. Patrícia riu, uma risada gelada que fez o sangue de Ivone congelar. Disse que o pai nunca acreditaria nele, que ela já havia garantido isso, que Roberto confiava completamente nela e achava que os filhos eram problemáticos, que se ele tentasse falar qualquer coisa, ela diria que estava mentindo para chamar atenção, e ele seria punido ainda mais severamente. Ivone continuou gravando, por mais alguns minutos, registrando ameaças, humilhações e o choro desesperado de Pedro. Quando finalmente Patrícia saiu do quarto batendo a porta, Ivone se escondeu rapidamente no banheiro do corredor. Esperou Patrícia descer as escadas antes de entrar no quarto do menino. Pedro estava encolhido na cama, abraçado ao travesseiro, chorando com o rosto enterrado no tecido para abafar o som. Ivone se aproximou devagar e sentou-se na beira da cama. Tocou suavemente o ombro dele e o menino se virou assustado. Quando viu que era ela, jogou-se em seus braços e chorou abertamente, deixando sair toda a dor, todo o medo, todo o desespero acumulado. Ivone o abraçou com força, acariciou seus cabelos, murmurou palavras de consolo. Disse que tudo ia ficar bem, que ela ia protegê-lo, que não deixaria mais nada de ruim acontecer. Pedro perguntou entre soluços se ela prometia de verdade, se o pai ia finalmente acreditar neles. Ivone prometeu que sim, que desta vez seria diferente. Passou os 20 minutos seguintes conversando com Pedro, fazendo com que ele se sentisse seguro o suficiente para falar. O menino contou tudo. Como Patrícia os impedia de comer, dizendo que estavam gordos e preguiçosos. Como os trancava nos quartos por horas como castigo por qualquer coisa mínima. Como os obrigava a ficar em pé, sem se mexer quando cometiam erros. Como zombava constantemente das dificuldades físicas de Pedro e das lágrimas de Clara. Contou também sobre as ameaças. Como Patrícia dizia que se eles contassem para o pai, ninguém acreditaria e eles seriam mandados para longe, para um lugar onde crianças problemáticas ficavam trancadas. Como ela garantia que o pai já estava cansado deles e que qualquer reclamação seria a desculpa perfeita para se livrar dos dois. Ivone ouviu tudo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não gravou aquela conversa porque seria invasivo demais, mas anotou mentalmente cada detalhe. Depois foi até o quarto de Clara e teve uma conversa semelhante. A menina, vendo que a irmã finalmente podia falar a verdade, também se abriu completamente. Quando Roberto voltou para casa naquela noite, Ivone o estava esperando. Antes que ele pudesse falar qualquer coisa, ela disse que precisavam conversar imediatamente, que era urgente e não podia esperar. Roberto, vendo a seriedade absoluta na expressão dela, concordou. No escritório, com a porta fechada, Ivone mostrou o celular. Disse que tinha uma gravação que ele precisava ouvir, que mudaria tudo. Roberto hesitou, desconfortável com a ideia de ouvir algo gravado secretamente. Mas Ivone insistiu com tanta veemência que ele finalmente concordou. Colocou o áudio para tocar.
Os 5 minutos seguintes foram os mais dolorosos da vida de Roberto. Ouvir a voz de Patrícia dizendo aquelas coisas horríveis para seu filho, ouvir Pedro chorando desesperado, ouvir as ameaças e humilhações, foi como levar socos repetidos no estômago. Sentia-se fisicamente doente. Quando a gravação terminou, ficou em silêncio absoluto por longos segundos. Depois levantou-se abruptamente e foi direto para o quarto de Pedro. O menino estava deitado, fingindo dormir. Roberto acendeu a luz e se sentou na cama. Com voz embargada, pediu que Pedro olhasse para ele. Segurou o rosto do filho entre as mãos e, com lágrimas nos olhos, pediu perdão. Pediu perdão por não ter acreditado, por não ter visto, por ter deixado aquilo acontecer. Disse que tinha sido cego, que havia falhado como pai, mas que agora sabia a verdade e que tudo ia mudar imediatamente. Pedro se jogou nos braços do pai e chorou como não chorava há meses, um choro de alívio e libertação. Roberto foi então até o quarto de Clara e repetiu a cena. Abraçou-a, filha, pediu perdão, prometeu que nunca mais deixaria ninguém machucá-la. Clara segurou o rosto do pai com as mãozinhas e perguntou se Patrícia ia embora para sempre. Roberto prometeu que sim. Desceu as escadas com uma determinação que Ivone nunca vira antes. Patrícia estava na sala lendo um livro, completamente alheia ao que estava acontecendo. Quando Roberto entrou, ela sorriu e começou a comentar sobre o jantar que havia planejado. Ele a interrompeu com voz dura e controlada. Disse que sabia de tudo, que tinha provas do que ela vinha fazendo com as crianças, que queria que ela saísse daquela casa imediatamente e nunca mais voltasse. Patrícia empalideceu, mas rapidamente tentou se recompor. Negou tudo. Disse que não sabia do que ele estava falando, que devia ser algum mal-entendido criado por Ivone. Roberto então tocou a gravação no volume máximo. A própria voz de Patrícia ecoou pela sala, cruel e inegável. Ela tentou argumentar que estava fora de contexto, que era apenas um momento de estresse, que ele não entendia a pressão de lidar com crianças difíceis. Mas Roberto não quis ouvir. Disse que tinha 20 minutos para juntar suas coisas e sair, ou ele chamaria a polícia. Patrícia, então, mudou completamente. A máscara caiu por completo. Disse que ele se arrependeria, que conhecia pessoas importantes, que faria de tudo para destruir a reputação dele. Ameaçou processar por difamação, por gravação ilegal, por tudo que conseguisse inventar. Culpou Ivone por arruinar o relacionamento deles. Chamou as crianças de mentirosas e manipuladoras. Roberto manteve-se firme. Disse que se ela tentasse qualquer coisa, ele levaria as gravações às autoridades e garantiria que todos soubessem do que ela era capaz. Que tinha contatos também e que protegeria seus filhos de qualquer forma necessária. Patrícia, vendo que havia perdido completamente o controle da situação, juntou suas coisas com fúria contida e saiu batendo a porta. Naquela noite, Roberto não dormiu. Ficou sentado entre as camas dos filhos, que ele juntara no mesmo quarto para que não ficassem sozinhos, e os observou dormir. Pela primeira vez em semanas, via as crianças relaxadas, respirando tranquilamente, sem pesadelos aparentes. Sentia uma culpa esmagadora por tudo que havia permitido acontecer, mas também uma determinação férrea de consertar as coisas. Na manhã seguinte, telefonou para a coordenadora Beatriz e contou tudo. Ela disse que a escola acionaria os protocolos de proteção, mas que ficava feliz que a situação havia sido resolvida internamente antes de chegar a instâncias mais graves. Ofereceu apoio psicológico através da escola e recomendou profissionais especializados em trauma infantil. Roberto agendou consultas de emergência com uma psicóloga infantil renomada. Também levou Pedro ao pediatra para a avaliação completa. O médico confirmou desnutrição leve e sinais de estresse crônico, mas disse que com cuidados adequados a recuperação seria completa. Prescreveu suplementos vitamínicos e acompanhamento nutricional. Os dias seguintes foram de reconstrução lenta, mas consistente. Roberto reorganizou completamente sua rotina profissional. Conversou com seus superiores e conseguiu reduzir viagens, trabalhar mais de casa, ter horários mais flexíveis. Decidiu que a carreira não valia nada se ele perdesse seus filhos no processo.
Ivone tornou-se oficialmente não apenas funcionária, mas parte essencial da recuperação daquela família. Roberto reconheceu publicamente que ela havia salvado as crianças, que sem sua coragem e persistência, tudo poderia ter terminado de forma muito pior. Aumentou seu salário significativamente e passou a tratá-la com o respeito e gratidão que sempre merecera. As crianças começaram terapia intensiva. Nas primeiras sessões, mal conseguiam falar sobre o que haviam passado, mas aos poucos, com o apoio da psicóloga e a segurança de saber que estavam protegidas, começaram a se abrir. Falavam sobre o medo constante, sobre as noites chorando sozinhas, sobre como achavam que ninguém acreditaria nelas. Pedro voltou à fisioterapia com renovado entusiasmo. Sem o peso do abuso emocional, seu corpo respondia melhor aos exercícios. Em poucas semanas já conseguia andar distâncias maiores com as muletas. Em 2 meses, estava experimentando andar com apenas uma bengala. O fisioterapeuta disse que a melhora era notável, que o estado emocional realmente afetava a recuperação física. Clara voltou a sorrir. Primeiro foram sorrisos tímidos, depois risadas contidas, até que um dia Roberto a ouviu gargalhar, assistindo a um desenho animado com o de irmão. Foi um dos sons mais bonitos que já escutara. A menina voltou a desenhar, a brincar, a convidar amigas para vir ao apartamento. A professora Márcia comentou que era como ver uma flor desabrochar novamente. Roberto manteve contato limitado, mas cordial com Marina. Contou-lhe resumidamente o que havia acontecido, sem entrar em detalhes que pudessem deixá-la culpada demais. Ela ficou horrorizada e quis voltar imediatamente ao Brasil, mas Roberto disse que as crianças precisavam de estabilidade agora, não de mais mudanças drásticas. Combinaram que ela viria visitá-las nas férias, começando a reconstruir o relacionamento aos poucos. Patrícia tentou entrar em contato diversas vezes. Ligações, mensagens, até uma carta entregue por advogado ameaçando processos. Roberto bloqueou todos os canais de comunicação e respondeu através de seu próprio advogado que qualquer tentativa adicional de contato seria considerada assédio. Ela eventualmente desistiu, percebendo que havia perdido completamente aquela batalha. 3 meses depois, a família tinha uma rotina completamente nova e saudável. Café da manhã todos juntos, com Roberto saindo mais tarde para o trabalho. Jantares compartilhados toda noite, onde conversavam sobre o dia, sobre escola, sobre sentimentos. Fins de semana dedicados a atividades em família, parques, museus, cinema, ou simplesmente ficando em casa jogando os jogos de tabuleiro que Clara adorava. Ivone, agora tratada verdadeiramente como parte da família, tinha suas próprias histórias para contar durante os jantares. Roberto a ouvia com atenção real, interessado em conhecer a mulher que sempre estivera ali, mas que ele nunca havia realmente visto. Descobriu que ela tinha 3 filhos adultos que moravam no interior, que adorava música sertaneja raiz, que sonhava em voltar para Minas Gerais quando se aposentasse. Num sábado especial de fevereiro, 6 meses após Patrícia ter saído daquela casa, Pedro conseguiu andar pela sala inteira sem nenhum apoio. Foram passos lentos e cuidadosos, mas foram passos completamente independentes. Roberto e Clara explodiram em aplausos e gritos de alegria. Ivone chorou de emoção. Pedro, no meio da sala, abriu os braços em gesto triunfante e sorriu de forma radiante. Naquele momento, Roberto percebeu que haviam realmente superado a escuridão. Sua família estava quebrada, sim, mas estava sendo reconstruída com bases mais sólidas. Bases de verdade, de comunicação aberta, de amor demonstrado não apenas em palavras, mas em ações consistentes. Aprendeu que ser pai não era sobre prover apenas financeiramente ou estar fisicamente presente. Era sobre estar emocionalmente disponível, sobre ouvir de verdade, sobre acreditar em seus filhos quando eles tentavam pedir ajuda. Aprendeu que confiar cegamente em alguém novo, mesmo que essa pessoa parecesse perfeita, era perigoso quando crianças vulneráveis estavam envolvidas. Ivone também aprendeu algo importante, que sua voz tinha valor, que sua percepção importava, que coragem nem sempre é barulhenta e dramática. Às vezes,
Coragem é persistir quando todos duvidam de você. É proteger quem precisa mesmo, arriscando tudo o que tem. É acreditar na própria percepção quando o mundo inteiro diz que você está errada. Pedro e Clara aprenderam que suas vozes importavam, que tinham direito de falar quando algo estava errado, que o medo poderia ser superado com apoio. Aprenderam que nem todos os adultos eram confiáveis, mas que alguns eram, e que valia a pena buscar ajuda mesmo quando parecia impossível. A casa que antes abrigava silêncios pesados e medos não ditos, agora ressoava com conversas, risadas e música. O apartamento continuava sendo o mesmo, no mesmo edifício elegante dos jardins, mas a atmosfera era completamente diferente. Era um lar de verdade, imperfeito mas genuíno, ferido mas em cura. Roberto olhava para seus filhos e via não mais crianças assustadas e retraídas, mas menino e menina redescobrindo a alegria, a confiança, a esperança. Via Clara desenhando histórias coloridas onde princesas corajosas salvavam a si mesmas. Via Pedro cada dia mais forte, mais seguro, mais independente em seus movimentos e em sua voz. E quando olhava para Ivone, via não mais a funcionária invisível que sempre estivera ali, mas a guerreira silenciosa que havia salvado sua família quando ele próprio estava cego demais para ver. Via a mulher de fibra que ensinou a todos eles o verdadeiro significado de coragem e dedicação. Naquela casa reconstruída pelo amor, pela verdade e pela coragem de enfrentar a escuridão, todos aprenderam que famílias não são perfeitas, mas com honestidade, escuta verdadeira e disposição para lutar pelo que realmente importa, podem ser curadas. E às vezes, a cura é ainda mais bonita que a perfeição jamais poderia ser. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Pedro, Clara e Ivone tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de coragem, proteção e reconstrução familiar, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, mostrando que mesmo nas situações mais difíceis, sempre há esperança quando alguém tem coragem de lutar pelo que é certo. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai mexer com suas emoções.